Bom dia, meninos e meninas. Conforme eu conversei com vocês na aula anterior, esse tema da pilha, ele é grande e ele às vezes pode ser um pouco confuso, porque eu uso termos que para vocês a palavra pode representar, pode significar exatamente o contrário. Então eu vou procurar explicar com calma, explicar de maneira bem clara. Vocês sabem. Se vocês tiverem dúvida de alguma coisa, me procurem antes da data final do formulário, tá? Me escrevam por e-mail ou pelo Messenger, que eu confiro todos os dias. O celular faz aquele barulhinho e eu já sei que vocês escreveram para mim. Já pelo Classroom, quem escreve para mim, eu só vou ler quando eu vou corrigir o formulário, tá bom? Então entrem em contato, perguntem, tirem as suas dúvidas. Eu ajudo se precisarem, tá bom? Então vamos lá. Uma revisão assim um pouquinho rápida do que a gente viu na aula passada. Eu expliquei para vocês que a reação da pilha foi uma reação muito importante, descoberta, porque ela transformou a energia química, que é a energia que está relacionada à reação, em energia elétrica. Isso de uma forma portátil. Isso foi muito importante para a evolução da tecnologia, ok? Então vamos lá. Como eu sei que metal doa elétron para qual metal? Existe uma tabela de reatividade dos metais. Então, quem é mais forte, quem é mais fraco? Os cientistas pesquisaram e identificaram quem era mais forte do que quem e organizaram essa tabela. Eu não vou colocar essa tabela aqui para vocês copiarem, porque ela é muito extensa. É só procurar na internet e aí vocês vão ver. O que Daniel utilizou foi o zinco e o cobre, por serem baratos, por serem abundantes, etc. Então, foi identificado que o zinco é mais fraco do que o cobre, por isso ele que doa os elétrons. Então, tá bom. O zinco, a placa de zinco, tem que ser mergulhada numa solução de sal do mesmo cátion, então tem que ser o sulfato de zinco, cátion é o positivo, e o cobre, a placa de cobre, tem que ser mergulhada em solução de mesmo cátion no sal, também sulfato de cobre, ok? Então, vamos lá. O zinco metálico, a placa, perde o elétron. A única coisa que passa pelo fio é o elétron. Eu já tinha falado na aula passada. Aí, o zinco metálico perde o elétron. E aí ele se transforma em zinco cátion, que é depositado na solução, que eu representei aqui. Então, eu faço essa placa diminuindo assim, como se fosse uma cintura, sabe? Uma corrosão, tá bom? E aqui, a placa de cobre recebe esses elétrons, né? Desculpa, falei o contrário. O cobre da solução recebe esses elétrons e se deposita na placa de cobre. Então, é uma reação exatamente o contrário da outra. E uma reação complementa a outra, não pode acontecer uma sozinha. Tem que ser dois metais combinados. Aí, eu conversei com vocês que eu ia falar um detalhe por aula, porque vai aumentando, né, a quantidade de informação. Para que isso aconteça direitinho, tem que unir os dois metais, porque lembra que eu falei muito que é só o elétron que passa pelo fio? Só o elétron que passa pelo fio. Então, por onde é que eu consigo deixar em equilíbrio essas duas soluções, esses dois sistemas? Porque se eu pensar que aqui é um Becker e aqui é outro Becker, eles não têm ligação. O que se descobriu então? Que se eu colocasse uma ponte salina, a ponte salina é uma vidraria, nesse formato aqui que eu tentei desenhar, que parece uma ferradura, então é um vidro que parece uma ferradura e que dentro tem um sal aquoso, mas ele não é só em água não, porque em água ia escorrer quando você virasse, ele é um gel, então ele vai sendo absorvido conforme o que vai precisando, tá bom? Ou mais para um lado ou mais para o outro, para a reação continuar acontecendo. Então vamos lá. A pilha que a gente conhece, que a gente coloca no controle remoto e tudo mais, ela tem um polo negativo e um polo positivo.
as duas soluções contêm um metal. E vocês sabem que metal tem carga positiva. Aí vocês vão falar para mim, como que agora então é negativo? Isso aqui teve que ser criado para mostrar a diferença na pilha. Então, vamos lá. Eu vou colocar com caneta preta para não confundir do vermelho aqui. Então, o polo negativo quer dizer que é o metal mais fraco da pilha. O metal mais fraco é aquele que vai ceder os elétrons, nesse caso é o zinco. E o polo positivo da pilha é o metal mais forte da pilha, ou seja, é o que vai receber os elétrons. Isso é o positivo e o negativo na pilha. O polo negativo se chama anodo. Esse nome a gente tem que saber, porque cai em vestibular e tal, a gente tem que memorizar ele. O polo mais fraco se chama anodo, que é o negativo. E o polo mais forte se chama cátodo, que é o positivo. Até aqui tudo bem, são nomes novos que nós estamos aprendendo. Agora que eu quero que vocês prestem bastante atenção. Oxidação é o processo que acontece na placa de zinco. Oxidação é a mesma coisa que corrosão. Sabe quando corrói, quando esfarela e vai para a solução? É o que está acontecendo aqui. E aqui o processo se chama redução. E esse redução é que vocês precisam prestar bastante atenção no termo. Por quê? A redução é onde aumenta o tamanho da placa. O contrário, né? E aí, por que é redução? Porque é redução na carga elétrica e não redução na placa. Se a gente lembrar do que eu expliquei na aula anterior, o cobre era positivo, ele ganhou duas cargas negativas, ele ficou zero. Então a carga dele reduziu. É isso que quer dizer. Eu vou copiar novamente aqui para vocês terem. O cobre mais 2, ele ganha 2 elétrons, duas cargas negativas. Então, ele se transforma em cobre zero. E aí é que é a diferença. Deixa eu colocar pertinho. E aí é que é a diferença, tá certo? Então, mais uma vez, o polo negativo da pilha, ele é o mais fraco. Ele que doa os elétrons para o outro lado da pilha. Por ele que começa a reação. Ele se chama anodo. E a reação que acontece na placa de zinco é a oxidação, ok? O polo positivo da pilha é o metal mais forte, ele se chama cátodo e nele, na placa, é onde acontece a redução. O processo se chama redução, que é a redução na carga elétrica, ok? Muito bem. Tem um outro detalhe que a gente precisa saber. Essas duas reações, elas se complementam. Portanto, o metal que sofre oxidação, ele provoca a redução no outro. O metal que sofre a redução provoca a oxidação no outro. Então, é isso o que eu vou escrever aqui na página de trás, para vocês terem. Então, vamos lá. O metal que sofre oxidação, ele é o que provoca a redução. Então, ele é o agente, vou colocar com letra diferente. Ele é o agente redutor, porque ele provoca a redução no outro. E o metal, desculpa eu estar com a mão na frente, tá? É que eu vou escrevendo e eu vou afastando. O metal que sofre redução é o agente
oxidante. Então, percebam que é o contrário, é o que eu conversei com vocês desse estudo da pilha. Ele vai e volta, vai e volta, vai e volta. Esse tema, ele é complexo e, assim, às vezes confuso quando nós estamos no presencial. Eu estou imaginando vocês estudando sozinhos. Por isso, mais uma vez, se vocês tiverem dúvida, entrem em contato comigo. Então, mais uma vez, o metal que sofre oxidação, ele é o que causa o efeito contrário no outro. Então, ele é o agente redutor. E o metal que sofre a redução, ele é o que causa o contrário no outro. Então, ele é o agente oxidante, porque uma reação complementa a outra. Tá certo? Então, é exatamente o que vai acontecer aqui. Então, ó, ele sofre oxidação, ele é o agente redutor. Nesse caso da primeira pilha de Daniel, a primeira pilha pensada é o zinco, mas sempre vai ser aquela combinação que eu falei para vocês, entre mais fraco e mais forte, tá bom? Tem vários metais. E o polo mais forte, que é o polo positivo, que sofre redução, ele é o que causa oxidação, então ele é o agente oxidante. Tudo bem? Bom, agora a gente vai escrever a equação global. O que é a equação global? Eu vou juntar os dois metais. Então, tá vendo aqui em cima? A gente vai escrever isso. Então, vamos lá. Zn0, que é o da placa, perde os elétrons, 2 elétrons, né? Se transformando em Zn2+. E o cobre da solução ganha os elétrons e se transforma em cobre 0. Quando eu junto isso aqui, como se fosse uma conta matemática mesmo, eu cancelo o elétron com o elétron, certo? E aí eu vou escrever a equação toda ela junta. Zinco 0 mais cobre 2+, se transforma em zinco 2+ com cobre 0. Vocês vejam que é o contrário, tá? O zinco 0 se transforma em zinco 2+, e o cobre 2+ se transforma em cobre 0, tá bom? Então, pessoal, eu espero que vocês estejam se empenhando, não só na matéria de química, como nas outras matérias. Quem tá fazendo as atividades muito bem, quem tá começando agora, pega firme, ainda dá tempo, né, de recuperar o ano. Nós estamos vivendo um ano muito difícil para todas as pessoas. Eu também tenho filho em idade escolar, um tá na faculdade, um tá indo para o Fundamental 2, então eu entendo o que vocês estão passando, porque eu vivo isso também dentro da minha casa. Não desanimem, tá bom? Se vocês tiverem dúvida, vocês entram em contato comigo que eu ajudo. E a próxima aula a gente continua a explicação, tá bom? Até a próxima aula. Tchau!